Bom, antes de analisar, eu queria analisar várias coisas aqui sobre a questão do Lula, mas antes disso, eu acho que é interessante a gente dar uma rápida pincelada na situação internacional, porque a situação internacional ela sempre manda sinais, né, importantes sobre o que pode acontecer no Brasil, né? Então, nós tivemos aqui nessa semana vários acontecimentos importantes que delineiam mais ou menos, né, as tendências da situação internacional. Num certo sentido, elas confirmam as tendências que nós vimos analisando sistematicamente. De um lado, apesar de todo o esforço da burguesia imperialista mundial, a situação dos regimes políticos europeus, norte-americanos, continua a se deteriorar, né? Nós tivemos dois acontecimentos importantíssimos na Europa. Um deles passou despercebido, né? E o outro também passou meio despercebido. Deram muita atenção ao processo anteriormente, mas agora deram uma atenção menor. Estou me referindo à Áustria e à Espanha, né? Na Espanha, quando teve a luta do governo espanhol, né? O governo dos herdeiros do general Franco, do Partido Popular, contra a independência da Catalunha, a imprensa internacional toda, ela deu maior destaque e fez a maior pressão internacional para derrotar, né, o povo catalão e os independentistas na tentativa de fazer valer o referendo que foi feito na Catalunha. Bom, conseguiram anular o referendo, prenderam os dirigentes dos principais partidos independentistas, prenderam os dirigentes do governo provincial, né, destituíram o governo provincial, chamaram novas eleições na expectativa de que isso daí fosse reverter toda a situação, né? Um erro de cálculo, porque a eleição revelou que os independentistas têm maioria esmagadora na Catalunha, quase 70%. Obtiveram uma vitória tranquila, né? E colocaram a situação num impasse ainda maior do que estava. Quer dizer, isso daí mostra as dificuldades para a estabilização do governo espanhol, né? Como é importante sempre lembrar que o caso da Catalunha na Espanha, ele não é um caso isolado. Com o desenvolvimento da luta pela independência da Catalunha, vai se desenvolvendo dentro da Espanha e em outros países da Europa uma luta pela independência de outros setores que vai aumentando com essa luta. Inclusive, todos eles são solidários com a luta da Catalunha. O caso da Valência, o caso da Galícia. Há várias regiões que querem independência da Espanha. Até porque na Espanha, né, como a gente vê, o que existe lá é uma dominação quase que perpétua da direita conservadora, que na realidade é uma extrema-direita fascista, são os herdeiros do governo do Franco, né? O atual governo é um herdeiro do franquismo. A imprensa internacional não fala nada disso, né? Apresenta o governo como sendo aí um governo democrático, que não é verdade. E a gente viu no tratamento dado à Catalunha que não se trata de nada democrático. Então, essa derrota aqui coloca, digamos assim, faz com que a situação volte a estaca zero, só que em condições muito mais explosivas. Quer dizer, o problema da Catalunha está colocado novamente. Outro problema seríssimo, né, que é uma parte da imprensa internacional deu destaque, mas intencionalmente não deram destaque, é o fato de que a extrema-direita nazista, né, isso aí é ocultado por muitos, né, o Partido da Liberdade na Áustria, que quase ganhou a eleição presidencial, que foi o terceiro partido mais votado para o parlamento, diante das dificuldades da direita conservadora tradicional
de formar o governo, entrou no governo e tem a vice-chancelaria, quer dizer, o vice-primeiro-ministro da Áustria é um nazista. Isso daí, embora o pessoal não tenha dado grande destaque, é intencional, porque dar destaque a uma coisa tão desastrosa como essa, ainda mais feita pela direita tradicional, né? Neoliberal e imperialista. Acendeu uma luz vermelha de preocupação em todos os países, né? Porque é o mais, digamos assim, é o máximo avanço que a extrema-direita conseguiu na Europa até agora. Quer dizer, num país da importância da Áustria, você tem um governo formado com a extrema-direita. Lembrar que a extrema-direita austríaca, ela vem da época da ocupação da Áustria pela Alemanha nazista. Eles são descendentes diretos dos nazistas austríacos, né? E eles estão aí na vice-chancelaria. Quer dizer, é meio caminho andado para que a direita tome o poder. Detalhe que a gente tem que anotar, né? Para depois, quando falarem que os liberais são contra o fascismo, né? Prestar atenção que os liberais nada mais são do que uma escada para o fascismo chegar ao poder, como nós estamos vendo na Áustria. Quando na Áustria, antes da invasão alemã, é sempre bom lembrar, né? Se estabeleceu um governo fascista na Áustria, que era um fascismo local, mas um fascismo ao estilo do fascismo italiano, do nazismo alemão, etc. e tal, embora não associado ao fascismo alemão, que era o governo do chanceler Dollfuss, né? Que tinha um partido fascista e tudo mais. Os liberais austríacos, né? Não sei se todo mundo tem uma noção clara, mas o liberalismo econômico atual, ele todo se baseia, assim, para adquirir um ar de seriedade, nos liberais da escola econômica austríaca, né? Umas figuras, assim, desagradáveis como von Mises, né? O Hayek. Bom, esses liberais da escola austríaca participaram do governo fascista do Dollfuss. O Mises foi ministro da economia do Dollfuss. Quer dizer, então a gente deve dizer o seguinte: o liberal que fala que ele é contra o fascismo, de direita, de esquerda, tem toda essa propaganda idiota que a gente vê o tempo todo por aí, por pessoas que não sei se são compradas, não sei se tem algum problema e começam a defender essas ideias. Nós temos que lembrar sempre isso, né? O fascismo é que nem uma borboleta, né? Ele nasce no casulo do liberalismo, embora ele sempre esteja falando mal do liberalismo. Mas a escada para ele chegar ao poder, o apoio, né? E tudo mais, é o liberalismo. Até porque é uma coisa óbvia. Porque o fascismo é um governo dos grandes capitalistas dos seus países. Os grandes capitalistas, eles passam do liberalismo ao fascismo. E os próprios liberais ideológicos passam também para o lado do fascismo. Foi o que aconteceu em todos os países, com raras exceções, né? Depois eles vão procurar mostrar que, na realidade, os liberais são inimigos do fascismo, amigos da liberdade, mas tudo isso daí é uma bobagem. Nós vamos fazer um curso agora em fevereiro, nós vamos discutir isso daí, vamos explicar no detalhe todos esses mitos aí que a propaganda de direita e de extrema-direita tem criado sobre as relações entre comunismo, fascismo, liberalismo, keynesianismo, essa coisa toda que todo mundo discute no Brasil e ninguém entende direito do que se trata, né? Mas, enfim, na Áustria nós estamos vendo aí os liberais cumprindo o seu papel tradicional, servindo de escada para a extrema-direita subir ao poder, né? O fato dos nazistas estarem no poder abre as portas para eles chegarem a tomar o poder totalmente nas suas mãos. E quem que está levando eles ao poder?
a direita conservadora. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.